Meu marido me abandonou quando eu fiquei pobre. Então todo aquele amor era apenas pelo meu dinheiro. Os anos passaram e eu fiz meu ex-marido comer na minha mão e faço dele gato e sapato. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Ana, e eu costumava acreditar em contos de fadas. O meu, no entanto, não terminou com uma felizes para sempre. Terminou com o som da porta do nosso apartamento de luxo batendo, ecoando no vazio que antes era preenchido por risadas, promessas e o que eu, ingenuamente, chamava de amor. Ricardo e eu éramos o casal que todos invejavam. Ele, com seu sorriso charmoso e jeito galanteador, e eu, a herdeira de uma rede de lojas de móveis que meu pai construiu com suor e sacrifício. Nosso mundo era feito de jantares nos restaurantes mais caros, viagens de última hora para a Europa, carros importados e um círculo de amizades que parecia tão brilhante quanto as joias que eu usava. Eu o amava. Amava de verdade, com a pureza de quem nunca tinha conhecido a maldade. Para mim, o dinheiro era apenas um detalhe, um facilitador para a vida que construíamos juntos. Para ele, como eu viria a descobrir da forma mais dolorosa possível, o dinheiro era a própria fundação da nossa casa. A ruína não veio como um ladrão na noite, ela foi um processo lento e agonizante. Começou com a morte do meu pai. O luto já era um peso esmagador, mas ele veio acompanhado de responsabilidades para as quais eu não estava preparada. Meu pai era o cérebro e o coração da empresa. Eu, que sempre fui a filha do dono, me vi afogada em planilhas, dívidas com fornecedores e decisões estratégicas que eu não entendia. Tentei, com todas as minhas forças, manter o legado dele de pé. Mas o mercado é cruel, e a concorrência, feroz. As vendas caíram, as dívidas se acumularam como uma avalanche, em menos de um ano, a empresa que era o orgulho da nossa família declarou falência. No início, Ricardo foi meu porto seguro. Pelo menos, era o que ele fingia ser. Nós vamos superar isso juntos, meu amor, ele dizia, enquanto me abraçava na nossa cama king size, com lençóis de 1000 fios egípcios. Você é forte, Ana. Nós somos fortes. Suas palavras eram o bálsamo que minha alma ferida precisava. Eu me agarrei a elas como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. A primeira peça de madeira se partiu quando tivemos que vender o apartamento da praia para pagar uma parte das dívidas. É temporário, ele disse, com um sorriso forçado. Logo a gente compra outro melhor. Depois, foi o meu carro, um conversível branco que eu amava. A gente nem usava tanto, né? Ele comentou, olhando para o outro lado. A cada perda, um pedaço do seu encanto se desfazia, revelando uma frieza que eu nunca tinha percebido. O golpe de misericórdia veio quando o oficial de justiça bateu à nossa porta com uma ordem de despejo do nosso apartamento. Tínhamos 3 semanas para sair. Foi nessa noite, em meio a caixas de papelão e o cheiro de poeira e derrota, que a máscara de Ricardo caiu por completo. Eu estava sentada no chão da sala, abraçando meus joelhos, as lágrimas secas no meu rosto. Ricardo, o que vamos fazer? Perguntei, com a voz embargada. Minha amiga Laura disse que podemos ficar no quartinho dos fundos da casa dela por um tempo, até a gente se reerguer. Ele estava de pé, perto da janela, olhando para a cidade iluminada que já não nos pertencia. Ele não se virou para me olhar quando respondeu. Sua voz era cortante, desprovida de qualquer emoção. Não, Ana. Você pode ficar na casa da sua amiga. Eu senti um frio na espinha. Como assim, você? E nós? Nós não vamos juntos? Finalmente, ele se virou. O homem que eu amava não estava mais ali. Em seu lugar, havia um estranho com olhos duros e uma expressão de desprezo. Olhe para nós, Ana. Olhe para isso, ele disse, gesticulando para as caixas, para o caos. Eu não nasci para isso. Eu não posso viver uma vida de miséria, contando moedas para pagar o aluguel de um quartinho de fundo de quintal. Isso não é vida para mim. Eu me levantei, incrédula. Mas, e o amor? E as promessas? Você disse que ficaríamos juntos na riqueza e na pobreza. A ironia da frase me atingiu como um soco no estômago. Ele riu. Uma risada curta, sem humor. O amor? O amor era fácil quando você podia pagar por ele, Ana. Era fácil te amar em Paris, te amar num iate, te amar nesta cobertura.
Mas te amar na pobreza? Desculpe, eu não assinei esse contrato. Cada palavra era uma facada. Eu senti o ar faltar nos meus pulmões. O chão parecia ter desaparecido sob os meus pés. Então, era tudo por causa do dinheiro? Você só ficou comigo por causa do meu dinheiro? O dinheiro tornava tudo mais fácil. Mais agradável, ele admitiu, sem um pingo de remorso. Ele caminhou até a porta, pegou uma mala que já estava pronta, uma mala que eu não tinha visto ele fazer. Eu sinto muito que as coisas tenham acabado assim para você. De verdade. Mas eu preciso seguir com a minha vida. E com isso, ele abriu a porta e saiu. Eu não gritei, não implorei. Fiquei paralisada, ouvindo seus passos se afastarem pelo corredor, o som do elevador sendo chamado e, por fim, o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que preencheu cada canto da minha vida destruída. Naquele momento, eu não perdi apenas meu marido e meu dinheiro. Eu perdi a mim mesma. A garota sonhadora e feliz morreu ali, no chão daquele apartamento vazio, e em seu lugar nasceu uma mulher cuja única companhia era a dor da traição. O amor, para mim, havia se tornado sinônimo de interesse, e a confiança, uma palavra vazia. Mal sabia eu que, daquelas cinzas, um dia, eu ressurgiria. E o fogo que queimava em mim não seria mais o do amor, mas o de uma vingança que seria construída, pacientemente, ao longo dos anos. Os anos que se seguiram à partida de Ricardo foram os mais difíceis e, paradoxalmente, os mais transformadores da minha vida. O primeiro ano foi um borrão de dor, humilhação e trabalho braçal. Fui morar no quartinho que minha amiga Laura me ofereceu. Era pequeno, úmido e nada parecido com o que eu conhecia, mas era um teto sobre minha cabeça. Para sobreviver, comecei a fazer aquilo que minha avó me ensinou quando eu era criança: cozinhar. Comecei vendendo marmitas para os funcionários das lojas no centro da cidade. Acordava às 4 da manhã, cozinhava o dia todo em um fogão de 2 bocas e passava a tarde entregando as refeições a pé. Minhas mãos, antes acostumadas com manicures e anéis de diamante, ficaram calejadas e cheias de pequenas cicatrizes de queimaduras. Meu corpo doía todas as noites. Muitas vezes, eu chorava de exaustão e solidão, mas a imagem do sorriso desdenhoso de Ricardo ao me abandonar se tornou meu combustível. Cada marmita que eu vendia era um pequeno tijolo na reconstrução da minha dignidade. Aos poucos, a qualidade da minha comida caseira ganhou fama. O boca a boca foi minha melhor propaganda. De 10 marmitas por dia, passei para 30, depois 50. Juntei dinheiro, aluguei uma pequena loja, contratei uma ajudante. Em 2 anos, o Sabor de Casa da Ana já era um pequeno restaurante de sucesso. Eu descobri em mim uma veia para os negócios que eu nem sabia que existia, um talento herdado do meu pai que a vida de luxo havia sufocado. Em 5 anos, eu tinha uma pequena rede de restaurantes de comida saudável e caseira. Em 8, eu havia vendido a rede para um grande grupo de investimentos por uma quantia que me tornava mais rica do que eu jamais fora. Eu não era mais a herdeira mimada que Ricardo abandonou. Eu era uma empresária, uma mulher que se fez do nada, cujas conquistas tinham o gosto do meu próprio suor. Eu tinha um novo apartamento de cobertura, um carro ainda melhor que o antigo, e viajava pelo mundo, mas agora por minhas próprias regras e com o meu próprio dinheiro. A ferida da traição havia se tornado uma cicatriz, um lembrete constante da minha força. E foi então, sentada na varanda do meu apartamento, olhando para a mesma cidade que um dia me viu no chão, que a pergunta surgiu, fria e calculista: o que teria acontecido com Ricardo? A curiosidade era como uma coceira na alma. Eu não queria amor, não queria reconciliação. Eu queria saber. Queria ver se a vida que ele escolheu, longe da minha pobreza, o tinha feito feliz. A busca foi ridiculamente fácil. Em plena era digital, ninguém fica escondido por muito tempo. Não encontrei o perfil dele, que provavelmente estava desativado ou privado, mas encontrei o da sua esposa. O nome dela me deu um nó no estômago: Sandra. Sandra Oliveira. Uma garota que estudou comigo no colégio. Não éramos amigas íntimas, mas fazíamos parte do mesmo grupo. Lembro-me dela como uma pessoa apagada, que sempre olhava para o meu estilo de vida com uma admiração que beirava a inveja. A ironia era cruel. Ele não só me trocou, ele me trocou por alguém do meu passado, alguém que sempre quis ser como eu. O perfil de Sandra no Facebook era um livro aberto sobre uma vida de dificuldades.
A foto do perfil era uma selfie mal iluminada dela e de Ricardo. Ele parecia cansado. Profundamente cansado. O sorriso charmoso tinha sido substituído por um esgar de exaustão, com olheiras profundas e fios de cabelo branco que ele não tinha quando partiu. E as crianças? Meu Deus, as crianças! 7. As fotos do feed eram uma sucessão interminável de festinhas de aniversário improvisadas, bolos caseiros, crianças com roupas que claramente foram passadas de um irmão para o outro. Entre as fotos, postagens de correntes de oração e frases motivacionais sobre como Deus não te dá um fardo que você não possa carregar. Era o retrato de uma luta diária para manter as aparências. Durante alguns dias, a observação secreta se tornou minha novela particular. Dirigi meu carro novo e reluzente até o bairro deles, um lugar simples, de casas pequenas e muros descascados. Parei numa rua transversal e fiquei observando. Vi Sandra saindo para levar as crianças menores na escola, sua expressão era de puro estresse. Vi Ricardo chegando em casa num carro velho, que falhava ao dar a partida. Ele não desceu do carro como um homem que volta para seu lar feliz. Ele desceu como um soldado voltando de uma batalha perdida, arrastando os pés. A casa era barulhenta, as crianças gritavam e corriam pelo pequeno quintal. Aquela não era a vida agradável em que ele tanto buscava. Era um caos. E ver aquilo me trouxe uma satisfação sombria e deliciosa. Então, decidi que era a hora. Apenas observar não era mais suficiente. Eu precisava que ele me visse. Sandra postou que todo sábado de manhã era dia de compras da semana no supermercado Atacadão. O palco estava montado. Naquele sábado, eu me preparei como uma atriz para o papel principal. Vesti um vestido de seda verde esmeralda, simples, mas inegavelmente caro. Coloquei um colar de ouro discreto, um relógio de grife e sapatos de salto que faziam um barulho confiante a cada passo. Meu cabelo estava perfeitamente escovado, minha maquiagem era leve, mas impecável. Estacionei meu carro importado bem na frente da entrada do supermercado, um contraste absurdo com os outros veículos populares. Entrei e o vi quase imediatamente. Ele estava no corredor de produtos de limpeza, tentando controlar dois filhos pequenos que brigavam por um pacote de biscoitos, enquanto Sandra lia atentamente os preços dos sabões em pó, comparando as marcas mais baratas. Ricardo estava vestindo uma camiseta desbotada e uma bermuda dessurrada. Ele estava mais magro, curvado, a expressão de preocupação gravada em seu rosto. Respirei fundo, acalmei meu coração que batia forte, e caminhei na direção dele. Fingi estar olhando os produtos na prateleira oposta. Então, me virei, como se o notasse por acaso. Ricardo, eu disse, com a voz calma e um tom de leve surpresa. Ele se virou, irritado por ter sido interrompido, mas a irritação se dissolveu em choque puro. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu ligeiramente. Ele olhou para o meu rosto, depois para minhas roupas, para o meu carro que era visível através da porta de vidro, e de volta para o meu rosto. Era como se ele estivesse vendo um fantasma. Um fantasma rico e bem-sucedido. Ah, Ana, ele gaguejou. É você mesma? Sim, sou eu. Quanto tempo? Não, respondi, com um pequeno sorriso polido no rosto. Olhei de relance para os filhos dele e para Sandra, que agora nos encarava, confusa. Vejo que você construiu uma bela família. Minha voz não continha sarcasmo, apenas uma constatação fria, o que tornava tudo ainda pior. Nossa, você está incrível, ele conseguiu dizer, os olhos dele transmitindo uma mistura de admiração, choque, finalmente, o que eu mais queria ver, um arrependimento profundo e avassalador. Ele estava se comparando a mim, ali, naquele corredor de supermercado barato, e se vendo como perdedor absoluto. Eu não lhe dei tempo para se recuperar. A melhor vingança é servida rapidamente, deixando o outro sem palavras. Bom, foi bom te ver, de verdade. Mas estou com um pouco de pressa. Tenho um almoço de negócios. Menti, mas a mentira soou perfeitamente crível. Se cuida, Ricardo. Dei-lhe as costas e saí andando, com meus saltos estalando no chão encardido do mercado. Não olhei para trás, mas eu podia sentir o peso do seu olhar em mim. Podia sentir seu choque, sua vergonha, sua mente calculando o erro monumental que ele havia cometido. Ao entrar no meu carro e ligar o ar-condicionado,
uma sensação de poder tomou conta de mim. A primeira parte do meu plano estava completa. Ele me viu. Ele se arrependeu. Mas isso era apenas o começo. Eu não queria apenas que ele se arrependesse. Eu queria que ele vivesse todos os dias sabendo que a vida dele, a subsistência da sua família, dependia da mulher que ele abandonou por ser pobre. E, olhando uma postagem de Sandra naquela mesma noite, onde ela pedia a Deus uma oportunidade de emprego, eu soube exatamente como faria isso. O plano começou a se desenrolar com uma simplicidade quase poética. Usando o departamento de RH da minha empresa, instruí uma recrutadora a entrar em contato com Sandra. A abordagem foi profissional e irresistível. Vimos seu perfil online e seu grande interesse na área de vendas, dizia o e-mail. Temos uma vaga em nossa equipe comercial no Sabor e Classe, o que talvez lhe interesse. O salário e os benefícios são bastante competitivos. O valor que oferecemos não era apenas competitivo, era um salva-vidas. Era mais do que Ricardo provavelmente ganhava e mais do que Sandra poderia sonhar em conseguir. Como esperado, ela respondeu em minutos. A entrevista foi marcada. Fiz questão de não estar no escritório naquele dia. Deixei que minha gerente de RH, uma mulher muito competente, cuidasse de tudo. A avaliação dela sobre Sandra foi precisa. Ela não tem muita experiência, Ana, mas tem uma fome, uma vontade de vencer que eu raramente vejo. Ela fará qualquer coisa para dar certo. É leal. Contratei-a. Perfeito. A ligação com a notícia do emprego foi, segundo Sandra me contaria mais tarde, um dos dias mais felizes de sua vida. Imagino a cena perfeitamente, ela chorando de alegria, abraçando os filhos, ligando para Ricardo para contar a novidade milagrosa. Ele, por sua vez, deve ter sentido o alívio imediato do fardo financeiro sendo amenizado, sem ter a menor ideia da mão que estava lhe oferecendo a esmola. Sandra começou na segunda-feira seguinte. E, como previsto, ela era uma funcionária exemplar. Chegava mais cedo, saía mais tarde, estudava os produtos, tratava cada cliente com uma dedicação imensa. Na primeira semana, ela já era querida por todos. E então, na sexta-feira, eu fiz a minha entrada. Convoquei uma reunião de boas-vindas para os novos contratados. Entrei na sala de conferências, vestindo um terninho de corte impecável, exalando a autoridade que os anos de trabalho duro me conferiram. Meus olhos passaram por cada rosto e pararam, por um instante, em Sandra. A reação dela foi um espetáculo silencioso. Primeiro, a confusão. Depois, o reconhecimento, seguido por um choque que a deixou pálida. Seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu. Ela estava conectando os pontos. A mulher rica do supermercado, a ex-esposa do seu marido, era dona da empresa, a sua chefe, a sua salvadora. Por fim, o choque deu lugar a uma expressão de pura admiração e gratidão. Eu sorri calorosamente para o grupo. Sejam todos muito bem-vindos a Sabor e Classe. Estou muito feliz em tê-los em nossa equipe. Durante toda a reunião, eu a tratei como qualquer outra funcionária, o que pareceu deixá-la ainda mais impressionada. Para ela, eu não era ex-mulher traída, eu era uma deusa magnânima que, mesmo tendo todos os motivos para odiá-la, a estava ajudando. Minha vingança agora era um jogo de paciência. Comecei a me aproximar de Sandra, a elogiá-la por seu trabalho, a dar-lhe pequenas bonificações. Você tem um talento natural para isso, Sandra, eu dizia. Ela absorvia cada palavra como uma planta seca absorve a água. Logo, ela passou a me idolatrar. O verdadeiro tormento de Ricardo acontecia em casa, todas as noites. Ele era forçado a ouvir um monólogo diário sobre as minhas virtudes. Ricardo, você não vai acreditar. Hoje a dona Ana me deu um bônus só porque eu fechei uma venda difícil. Ricardo, a dona Ana é tão chique, tão inteligente. A forma como ela comanda a empresa, ela é uma inspiração. Ele tinha que engolir em seco, sabendo que o pão na mesa, a luz acesa, o conserto do carro velho, tudo era pago pelo dinheiro que vinha das minhas mãos. Eu não precisava humilhá-lo diretamente, a esposa dele fazia isso por mim, todos os dias, com a mais pura inocência. O ponto alto da minha peça teatral veio quando Sandra, transbordando gratidão, insistiu que eu fosse jantar na casa deles. Por favor, dona Ana, é o mínimo que posso fazer. Quero que conheça minha família direito. Eu aceitei, com um sorriso gentil.
Na noite do jantar, cheguei à casa caótica e barulhenta. Sandra estava visivelmente nervosa, correndo de um lado para o outro, tentando manter os 7 filhos em ordem. Ricardo estava encostado no batente da porta da cozinha, com uma expressão que era uma mistura de raiva, vergonha e resignação. Ele parecia um prisioneiro em sua própria casa. Eu entrei, sorridente e relaxada, carregando uma garrafa de um vinho caríssimo e sacolas de uma loja de brinquedos de luxo para as crianças. Não precisava se incomodar, Sandra, eu disse, sabendo que o incômodo era parte essencial do espetáculo. O jantar foi surreal. Sentei-me à mesa pequena e bamba, comi a comida simples que foi comprada com o salário que eu pagava a Sandra, e observei Ricardo. Ele mal conseguia me olhar nos olhos. Tinha que me servir, perguntar se eu queria mais suco, agradecer pelo vinho. Eu fazia perguntas sobre o trabalho dele, sobre a rotina, tudo com um interesse polido e falso que o obrigava a responder, a se expor na sua mediocridade diante de mim. Ele era, oficialmente, gato e sapato. Nas semanas seguintes, apertei o laço. Ligava para Sandra no fim de semana. Querida, sei que é folga de vocês, mas você acha que o Ricardo poderia deixar este relatório no escritório para mim na segunda de manhã? O motoboy da empresa está doente. Evitaria um grande problema. E lá ia Ricardo, meu ex-marido, agindo como meu office boy particular, porque negar seria um insulto imperdoável à chefe maravilhosa de sua esposa. A corda finalmente arrebentou. Depois de um evento da empresa para o qual convidei as famílias, onde passei a noite sendo paparicada por Sandra e seus filhos, Ricardo me esperou do lado de fora, no estacionamento. Ele parecia desesperado. Chega, Ana, ele disse, a voz baixa e trêmula de raiva contida. Eu sei o que você está fazendo. Essa tortura, por quê? Eu me virei para ele, o sorriso desaparecendo do meu rosto, dando lugar a uma expressão fria como o aço. Parei a poucos passos dele. Tortura, Ricardo? Onde está a tortura? Eu dei um emprego digno para sua esposa, que por sinal, é uma excelente profissional. Eu elogio o trabalho dela, pago seu salário em dia. O dinheiro que eu dou a ela coloca comida na boca dos seus 7 filhos. Eu chamo isso de capitalismo, de negócios. Uma lição que, aliás, aprendi com você. Ele balançou a cabeça, derrotado. Isso não é sobre negócios. É sobre vingança. Talvez, admiti, dando um passo à frente. Mas pense bem. Anos atrás, você me abandonou no momento em que eu mais precisei, porque, nas suas palavras, você não assinou contrato com a pobreza. Você fez uma escolha baseada puramente em dinheiro. Pois bem, Ricardo. Hoje, eu sou a pessoa com dinheiro. E, por uma ironia do destino, é o meu dinheiro que sustenta a sua vida. A única diferença entre nós é que eu nunca precisei do seu amor. Eu me reergui sozinha. E você? O que você é sem o dinheiro da sua esposa? O que você é sem o meu dinheiro? Ele ficou em silêncio, completamente quebrado. Não havia argumento, não havia defesa. Havia apenas a verdade nua e crua. Você fez a sua escolha anos atrás, Ricardo, concluí, com a voz firme. Agora, você vive com ela. Todos os dias. E todas as noites, quando sua esposa chegar em casa e me elogiar, lembre-se de quem realmente paga as suas contas. Virei-me e caminhei até meu carro, sem olhar para trás. Ao dirigir para longe, não senti euforia nem felicidade. Senti algo muito mais profundo, um senso de justiça. Um ciclo fechado. A dor que ele me causou não tinha desaparecido, mas ela não me controlava mais. Ela tinha sido transformada em poder. Ele não me tirou nada, no fim das contas. Ele apenas me deu motivo para me tornar a mulher que sou hoje. E ele, o homem que só amava o dinheiro, estava condenado a viver sendo sustentado pela mulher que ele jogou fora quando o dinheiro dela acabou. A vingança estava completa. Eu estava livre. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.